E aí, pessoal, tudo bem? Saiu essa segunda temporada de Cobra Kai e essa temporada de Cobra Kai já tinha saído no YouTube Premium há bem mais tempo, mas ninguém tinha comentado. Agora que saiu no Netflix, todo mundo fala do Cobra Kai. Ó, te falar um negócio, essa YouTube Premium aí, ó, pode fechar as portas depois dessa, porque foi uma prova, assim, de que ninguém quer saber do que tem no YouTube Premium e o pessoal tá mais ligado no que tá no Netflix mesmo. Porque agora que saiu o Netflix, a Netflix comprou a série, aliás, a próxima temporada vai ser a própria Netflix que vai produzir, então agora todo mundo sabe que a série existe. E a série é de fato boa, né? Nós estamos na segunda temporada, que é uma continuação direta da primeira, muito bem continuado, de uma série que é reviver aquele ótimo filme, principalmente o primeiro filme de Karate Kid, né? Na verdade foram 4 com o Sr. Miyagi, né? 3 com o Daniel San e depois foi uma menina que eu nem assisti, mas mesmo os 3 com o Daniel San, bom mesmo é o primeiro, o segundo é legalzinho, o terceiro é fim de festa. Então quem vai ver a série tá procurando aquela nostalgia do filme antigo, porque o filme antigo foi muito bom, ele até tem o mesmo diretor que o Rocky, um trabalho muito bem feito, e o filme fez muito sucesso, ele fez uma febre de karatê. Eu era pequeno, mas eu lembro que todo mundo fazia karatê nessa época, grande parte por causa de Karate Kid. Então o que acontece? Qual que é o público-alvo deles, né? Eles querem que os pais chamem os filhos para poder ver o filme, então é um filme para toda a família mesmo, porque o pai vai ver pela nostalgia dos anos 80, né? Para quem é pai, claro, e os filhos já estão novos, ou já são pré-adolescentes, ou até adolescentes, vão gostar, porque a trama principal da série se passa por tramas de adolescentes mesmo, tendo os pais, né, dos anos 80, a rivalidade dos pais, como pano de fundo para a série. E a série trata essa questão dos anos 80 muito bem, porque ela fala de alguns assuntos, né, algumas formas, até do professor lidar com os alunos, né, algumas formas que eram comuns naquela época, né, dos anos 80 e que hoje não colam mais. E é legal que quando se repetem as ideias dos anos 80, quando se colocam de novo, elas são a solução para aquelas ideias, elas são trocadas, né? Como se não se repetisse, como se as coisas de fato evoluíssem. E a gente vê isso, esse embate entre velho e novo muito aí, né, no personagem do Johnny, que toda vez que aparece ele, aparece alguma coisa dos anos 80, aliás, toca o White Snake na série, eu até coloquei a camisa por causa disso, toca o White Snake, como outras bandas dos anos 80, né, falam de coisas oitentistas mesmo, jaqueta dos anos 80, carro, moto, as coisas mais de anos 80 mesmo, e mostra também esse embate dele de como trazer um cara que tá, vamos falar assim, atrasado no tempo, a cabeça dele ainda tá nos anos 80, para viver hoje em conflito com as modernidades, com celular, com smartphone, com e-mail, né, com aplicativo de encontro, essas coisas que ele não tá acostumado. Aí, pra gente continuar falando disso aqui, ó, inscreva-se no canal, deixa seu like e me segue lá no Instagram, ticket.nerd, pra gente poder trocar uma ideia, deixe seus comentários aqui no vídeo também. Outra coisa interessante desse confronto aí do antigo, dele ser antigo no mundo novo, é que ele conta de fato com a ajuda do adolescente lá que ele pega para criar, né? Que é o Miguel, que vai ajudando ele nos encontros de ver a internet, essas coisas assim. Então ele ajuda, é a mesma coisa que você que tem um filho aí, às vezes que são filhos, ajuda seus pais também, porque a cabeça deles, né? Ó, a nossa, eu não sou pai ainda, mas eu já sou dos anos 80, então a nossa cabeça ainda tem coisa que é antiga, e tem gente que tem pai mais velho ainda. Então tenha paciência com seu avô, com seu pai aí, né? E vai explicando as coisas, porque às vezes é difícil a transição, e a série trabalha isso muito bem. Sobre a produção da série, é bastante simples, dá pra ver que é uma produção barata, mas barato não significa que é ruim, né, e que o roteiro é ruim. Barato eu falo assim de custo de produção, as locações são praticamente as mesmas, não tem efeito especial, né, mais efeito visual das lutas ali mesmo, o elenco é bastante reduzido, e sobre a atuação, o destaque é pro Johnny. O Johnny, né, que é o protagonista, o fundador do Cobra Kai, que era o vilão no primeiro filme do Karate Kid, né? Agora é a vez dele ser protagonista, então ele atua muito bem. Agora, o Daniel San, né? O Daniel LaRusso, o Ralph Macchio, que atuação desastrosa. Ele é muito fraquinho, ele não consegue passar aquela emoção. A graça dele é ser ele, né? E ele lembra do Sr. Miyagi ali, e o Sr. Miyagi é um outro personagem que, infelizmente, o ator faleceu, então ele não aparece na série, mas ele é lembrado o tempo inteiro. Na primeira temporada ele é lembrado mais, a primeira temporada ficou de reviver mais o filme antigo, ou os filmes, né? Tem coisas que acontecem fora do primeiro filme. A primeira temporada fez mais isso. Mas agora que quem já assistiu a primeira temporada já se contextualizou, já sabe qual que é aquele mundo, né? Já sabe que o Daniel San, eu chamo de Daniel San, mas a série só chama de Daniel LaRusso. Ele é um discípulo inteirinho, né, do Sr. Miyagi, ele repete exatamente tudo que o Sr. Miyagi repete. E uma coisa legal é que o Sr. Miyagi fez com ele uma coisa e tinha uma reação. E quando ele vai fazer essa mesma coisa com outro aluno,
Às vezes tem a mesma reação, mas às vezes trocam de reação. Então eu achei interessante que não passa aquela ideia de que é cíclico, que tudo se repete, senão ficaria cansativo mesmo. Então a gente tem esses dois adultos, né, o Daniel LaRusso e o Johnny, que não superam a rivalidade, toda hora é hora deles trocarem olhares, deles fazerem alguma coisa, e a trama fica sempre numa panelinha fechada entre o filho dele, a filha dele, mais o filho dele, mais o discípulo, e fica tudo muito aí juntinho, e eles não superam essa rivalidade, o que afeta os filhos e afetam eles mesmos, porque toda vez que eles colocam a rivalidade acima da lógica, dá errado. Outra coisa que tem a mais nessa segunda temporada é a entrada do Chris, que era um mestre, né, que até maltratava de um certo ponto o Johnny, né, ele é o mestre do Johnny, o Johnny obedecia a ele, e o Johnny foi criado com os ensinamentos do Chris, então ele cumpre aquela função de pai pro Johnny. E ele entra ali e o Johnny, à medida que o Johnny tava indo muito bem, né, saindo da vida largada dele, montou o Cobra Kai, tava indo muito bem, até que chega o Chris e ele começa a reviver aquela pressão, aquela forma de impacto nos alunos que o Chris fazia. Então ele começa a desandar, ele estava indo bem, conseguindo ensinar os alunos dele a ter respeito na luta, mas ele começa a ficar igual o Chris à medida que o Chris vai tomando conta dos alunos dele ali. E outro personagem que aparece, que tem bastante impacto também, é a Tori, né, que é outra mulher que aparece lá, que vai ser o par romântico do Miguel, que na temporada anterior começou sendo o par romântico da Sam, né, por isso que tem essa treta aí bem a estilo Malhação. E ela chega lá como uma rival, não só na luta com a Sam, mas tem até aquela rivalidade que ela se vê numa condição menor do que a Sam, porque a Sam tem condição financeira, né, e ela não. A Sam já tem o carrinho do papai, ela fala que, você pode gastar o dinheiro do cartão de crédito do seu pai ou não, e mostra a Tori também trabalhando já de garçonete, ela tem que correr atrás das coisas dela, ela já dá pra ver que ela é bem mais vivida do que a Sam, então a rivalidade vai além até da luta. Sobre as cenas de luta, essa segunda temporada tem mais lutas entre mais personagens do que a primeira. A primeira tinha basicamente a luta do Rob e as lutas do Miguel, e os dois são atores muito bons na questão de luta. Mas na segunda temporada eu achei que decaiu bastante o nível das lutas, tem muita coisa, dá pra ver que é muita coisa ensaiadinha, somente a luta final que eu vi que é uma luta com mais vitalidade, vamos falar assim, uma luta que aparenta mais realidade. Embora a cena final dessa segunda temporada, com a luta generalizada lá da escola, achei bastante forçada. Uma luta daquela, eu imagino que nunca aconteceria na escola. Se já aconteceu na escola dos Estados Unidos, você conhece, me conta aí, porque eu tive lá nos Estados Unidos, eu cheguei a morar nos Estados Unidos, e lá qualquer coisinha que saía fora do eixo, assim, já chegava direção, polícia, é coisa de assim, 1 minuto eles já estão chegando lá. Então eu achei bastante forçada aquela briga generalizada. A história poderia ter o mesmo desfecho, né? Poderia ficar do mesmo jeito, com a briga simplesmente entre ali as duas facções, né? Vamos dizer assim, né? Do Cobra Kai e do Miyagi-Do, 3 ou 4 brigando ali, mas não precisava brigar todo mundo. Mas eu acho que todo mundo estava esperando que a série, né? Foi construindo essa rivalidade até o último episódio. Eu só achei aquele esquema lá de ser a escola inteira envolvida, eu achei muito. É legal da gente notar que os dois personagens principais, principalmente na hora da luta, né? Que é o Miguel e o Rob, eles estão seguindo os mestres deles, que são o Johnny e o Karate Kid, o Daniel San. Então, os dois falharam como mestre na medida que os dois discípulos deles, né, fizeram aquele escândalo lá, essa baixaria no final da temporada. Mas isso é uma forma da gente poder ver que tanto os dois, né, o Johnny e o Daniel, são discípulos dos seus mestres e repetem também os comportamentos dos seus mestres, daqueles que eles têm como pais, né? E da mesma forma o Miguel e o Rob repetem os comportamentos de quem os treinou, que são o Johnny e o Daniel. Então é uma boa reflexão de até que ponto você tem alguém de referência e você tem que levar aquela referência pro resto da sua vida também. Até que ponto repetir o que te ensinaram é bom, até que ponto é hora de trocar, é hora de mudar. Esse dilema fica muito evidente com o Johnny. Tem hora que ele repete bastante o Chris, ele não tem referência paterna, é como se fosse o pai dele, né? Tem hora que ele repete bastante o Chris, e quando a gente vê o filme, os filmes antigos, né? A gente vê o filme antigo, porque o Johnny só tá no primeiro, a gente vê como que o Chris maltratava o Johnny. Inclusive, quando o Johnny perdeu o campeonato, isso aparece no segundo filme, quando o Johnny perdeu o campeonato, ele é enforcado, o Chris vai lá e enforca o Johnny lá no final, né? E maltrata. E quem vai salvar o Johnny é o Sr. Miyagi. E o Sr. Miyagi, pra quem não sabe, era um ator que falava inglês muito bem e que não lutava karatê. Ele, de todo mundo, ele era o que menos sabia karatê. E nos filmes, dá a entender que ele é o supra-sumo do karatê, né? Que ele sabe tudo de karatê. Outro reflexo aí também, né? Dessa questão de
a referência que você tem é o que você é hoje, são as roupas, o figurino deles lá. A gente pode ver como o Miguel tem o Johnny, né, como referência, ele vai usar jaqueta, aquelas tênis ali, coisa bem descolada do Johnny mesmo, sendo que o Rob começa a ser mais parecido com o Daniel, que depois do tempo ali, né, já tá de terninho, já tá certinho, já tá com a loja dele. Então, a série mostra, desde a primeira temporada, que o treinamento forte lá, né, aquela cobrança lá do Chris em cima do Johnny, né, de cobrar dele ali e sem piedade, essas coisas, como que aquele comportamento de bullying, né, levou ele a ser um cara que não tem uma vida estruturada. Ele tava lá na bebida, lá, né, largado, sem nada, sem esperança, sem dinheiro, até que ele conseguiu abrir o Cobra Kai e fazer do jeito dele, e também ele ficou sem o filho dele, o Rob, e ao mesmo tempo aquele treinamento de paciência, de calma, de esperar o momento das coisas que o Sr. Miyagi deu pro Daniel, fez o Daniel ter uma vida equilibrada, ter uma vida mais no trilho ali, né, já que ele tem aquela loja dele de carro e ele tem uma boa condição financeira. Agora, já falando dos adolescentes, que é quase o principal foco da série, eles veem no karatê uma forma de manter a identidade deles, de se posicionar na sociedade ali do colégio, e eles veem no karatê essa saída de aonde eles estão no mundo. Ali, eu sou membro do Cobra Kai, não, meu time é Miyagi-Do. Essa reafirmação nos círculos sociais é interessante, porque tem até uns que trocam, né, começam num, mas vão terminar no outro, aí revolta, aí volta, e fica nesse daí. Então, essas tramas escolares, acaba que fica interessante, porque fica sempre no mesmo grupinho mesmo. Aliás, é muita coincidência que eles vão pro restaurante, tá lá no mesmo restaurante, é o mesmo que tá lá, depois eles vão pra festa, quem tá na festa é a mesma pessoa. Eles não moram numa vilazinha, não, parece que eles moram numa cidade grande. Só sei que essa segunda temporada foi muito boa e ela termina com um gancho que, de fato, a gente não sabe, que termina com o Miguel moído. Ele cai lá bem do alto, cai de costa, mostra a radiografia dele do pescoço, aí a gente não sabe, né? Ou ele morreu ou ele não vai, porque ele é um personagem quase principal da série, um dos protagonistas, né? Morrer ele não vai, mas ele deve ficar ali, ou fica paralítico, não sei, né? Ou então, o que eu acho mais provável, ele vai ter algum problema grave ali, vai ficar com alguma sequela, óbvio, e vai ter um período de reabilitação. E esse período de reabilitação é o que vai mover ele, vai mover até os outros dois, né? Tipo assim, o Daniel-san e o Johnny, eles vão começar a refletir que até onde aquilo que eles estão fazendo está sendo útil, até onde eles estão conseguindo melhorar aquelas crianças. E o Rob, como ele fez isso, ele que jogou lá de cima, ele pode ir para detenção, pode ir preso, pode cumprir pena, cumprir algum serviço social, alguma coisa assim. Eu sei que o menino assistiu um dia de aula e no primeiro dia de aula já arrumou treta já. Enfim, a terceira temporada tá marcada só pro ano que vem e até lá a gente vai falando sobre curiosidade aí de Cobra Kai e Karate Kid, porque todo mundo só chama-se Miyagi-verso, ok? Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, um grande abraço e até mais.